Não assista a esse vídeo ainda se você não estiver bem sentado. Senão há grandes chances de, como naquele famoso ditado, lhe cair o c... da bunda. Dê só uma olhada nessa notícia aqui. Bolsonaro é ouvido na Papudinha, ouvido pela Polícia Federal, por chamar Lula de cachaça e associá-lo ao tráfico no alemão. E você pode ignorar completamente Bolsonaro dessa história. Se você não gosta dele, considere apenas que é um simples cidadão brasileiro tendo que prestar depoimento por ter chamado Lula de cachaça. Tem outras falas nessa história? Tem, mas um dos termos que consta no processo é cachaça. O primeiro ponto que precisa ser destacado aqui é o quanto é lastimável ver que a Polícia Federal, uma corporação tão respeitada por tantos anos aqui no Brasil, está sendo submetida a esse tipo de picuinha política por conta da militância que foi colocada por Lula em sua direção geral. Vale lembrar que foi a PF que investigou Lula lá atrás e encontrou indícios de crimes praticados por ele. Ele foi condenado posteriormente em 3 instâncias do Judiciário até que o STF, que já tinha maioria formada por indicados do PT naquele momento, primeiro o tirou da cadeia em 2019, mudando o entendimento sobre prisão após segunda instância, e mais tarde, somente no momento mais conveniente, em 2021, anulou todas as suas condenações, alegando que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgá-lo, que a competência seria da Justiça Federal em Brasília e que o processo deveria recomeçar do zero. Só que, de forma muito conveniente, a lentidão da Justiça e a redução do prazo de prescrição de crimes após os 70 anos de idade fez com que esses julgamentos em Brasília nunca tenham acontecido. Por que eu estou contando essa história? Porque a Polícia Federal, assim como o próprio Judiciário brasileiro, nunca declarou que Lula é inocente. Mesmo assim, essa mesma corporação agora é submetida a esse tipo de situação. Colher depoimento e investigar alguém por ter ofendido a honra de Lula. Segundo ponto que precisa ser destacado. Mesmo que usar o termo cachaça para se referir a Lula fosse algo absolutamente sem fundamento, mesmo que Lula jamais tivesse consumido essa bebida, ainda assim fica muito claro o desequilíbrio na balança das instituições responsáveis por esse processo. Lula há muito tempo acusa o seu rival político de ser genocida. Em 2022, inclusive, sua campanha eleitoral teve esse como um de seus principais argumentos. E naquela época, enquanto a Justiça Eleitoral proibia que os adversários associassem Lula a ditadores latino-americanos, mesmo existindo um vasto registro histórico dessas relações, o petista usava livremente o termo genocida contra o seu adversário. Olha só essa matéria de agosto de 2022. Ministério Público Eleitoral diz ao TSE não ver infração de Lula por chamar Bolsonaro de genocida. No mês seguinte, TSE confirma decisões e mantém no ar vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Mesmo após assumir a presidência, Lula continuou usando esse termo de forma desenfreada. E olha só que curioso. Em fevereiro de 2024, em uma entrevista concedida a Kennedy Alencar, ele estava fazendo acusações ao primeiro-ministro de Israel quando resolveu colocar Bolsonaro no mesmo balaio e disse isso aqui. Olha, isso é genocídio ou não é genocídio? Eu vou esperar tipificar esse genocídio. Não, genocídio para mim é quando alguém está matando. Eu, por exemplo, acho que o Bolsonaro poderia ser tipificado como genocida por conta da pandemia do Covid. Ou seja, Lula alega que tem o direito de chamar alguém de determinado termo, e nesse caso trata-se da atribuição de um crime, o que seria uma calúnia, por conta do seu próprio entendimento sobre o significado. Ele diz explicitamente que não vai esperar que isso seja tipificado para que ele use contra o seu rival. Seguindo essa lógica, qualquer cidadão brasileiro deveria ter também o direito de chamar Lula do termo que quisesse, desde que, dentro do seu próprio entendimento, esse adjetivo fizesse sentido. Se eu considero que Lula é cachaceiro, porque no meu entendimento isso faz sentido, eu deveria ter o direito de chamá-lo assim também. Só que aqui entra o terceiro ponto que precisa ser destacado. A relação de Lula com essa bebida não é uma questão de interpretação pessoal, é algo comprovado e o próprio Lula admite isso. Além de algumas fotografias históricas que mostram ele consumindo a bebida, ele próprio nunca fez questão nenhuma de esconder que é consumidor. Olha só esse exemplo dele dizendo isso em uma entrevista no programa do Ratinho em 2022. Se você quiser uma cachaça, deixa eu contar, eu estou com a garganta. Eu sei, estou fazendo tratamento com fonoaudióloga porque eu estou fazendo muito comício, a minha voz está ficando, hoje ela está boa. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Sim, eu ia perguntar se é porque... Nós já tomamos junto. Agora analise aqui comigo a situação.
Lula pode chamar os outros do que quiser, com base no seu próprio entendimento, mas um cidadão não pode chamá-lo daquilo que ele próprio admite que é, senão as instituições brasileiras passam a investigar esse cidadão. Acabamos de entrar em ano eleitoral e a história de 2022 já começa a se repetir. Só que nesse caso, além da justiça eleitoral, nós estamos vendo a própria Polícia Federal sendo submetida a isso. Bom, talvez o maior erro nessa história tenha sido Bolsonaro chamar Lula de cachaça, que é o produto. Talvez ele devesse ter chamado apenas de cachaceiro, que é o consumidor. Afinal, cachaceiro Lula inegavelmente é. Pensa que acabou? Não, não acabou. Só que antes de mostrar a próxima notícia, que eu também recomendo que você veja sentado, eu tenho um recado importante. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura? Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com um conteúdo exclusivo que mostra quais são as opções mais seguras para que você, cidadão, possa proteger aquilo que lutou tanto para conquistar ao longo da vida inteira. E ainda ensina passo a passo como aplicar cada uma delas na prática. Esse e-book foi feito para quem se preocupa com a insegurança econômica, fiscal, política e jurídica do país. Para quem reconhece os riscos do cenário caótico criado por quem está no poder e só se preocupa com o próprio umbigo. Para quem conhece exemplos nem tão distantes assim de países prósperos que se transformaram em ruínas por conta de regimes ditatoriais. Esse e-book foi feito para que você possa repousar a sua cabeça tranquilamente no travesseiro, sabendo que mesmo que o Brasil piore ainda mais, se é que isso é possível, o seu dinheiro continuará sendo sua propriedade. Para garantir o seu acesso a esse conteúdo, clique no link que eu deixei na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Lembrando, são apenas R$ 29,90, um valor insignificante perto daquilo que você pode perder em um piscar de olhos, a depender de alguma decisão tomada por quem comanda hoje o país. Não espere até que seja tarde demais. Garanta agora mesmo o seu acesso ao e-book Como Proteger o Seu Dinheiro em uma Ditadura. Pois bem, como eu falava anteriormente, eu ainda tenho mais uma notícia para mostrar que é mais ou menos do mesmo nível da anterior. Bom, o pedido para que fossem apuradas essas supostas ofensas à honra de Lula, que eu mencionei anteriormente, partiu do Ministério da Justiça, pasta que, até poucos dias atrás, era comandada por Ricardo Lewandowski, aquele que havia sido indicado por Lula para o STF lá em 2006 e, após sua aposentadoria na Suprema Corte, por chegar à idade limite de 75 anos, ganhou um novo cargo com um ótimo salário, dessa vez dentro do próprio governo. Então, esse Lewandowski, aparentemente no período entre sua saída do STF e sua entrada no Ministério da Justiça, conseguiu uma boquinha no Banco Master através da contratação de uma consultoria jurídica. Como você já percebeu em todos os noticiários sobre esse escândalo, todos os serviços prestados para o Master eram milionários, como é o caso do contrato de 129 milhões que a esposa de Moraes tinha com o banco. Pois bem, ainda no final do mês passado, ou seja, janeiro de 2026, a coluna de Andresa Matais no portal Metrópolis revelou que o contrato do escritório de Lewandowski com o Master permaneceu vigente ainda por quase 2 anos, mesmo quando ele já ocupava o cargo de ministro da Justiça, tanto que o banco lhe pagou R$ 5 milhões, com Lewandowski já fazendo parte do governo. Nessa quinta-feira, 5 de fevereiro, a mesma coluna de Andresa Matais trouxe mais uma revelação sobre esse contrato. O escritório de Lewandowski recebeu milhões do Master sem atuar em ações. Isso porque esse escritório não aparece em nenhum processo ligado ao Banco Master. O escritório da esposa de Moraes, a Viviane, tinha um contrato de 129 milhões e atuou em favor do banco apenas em 2 processos. Um que terminou em derrota para o banco e o outro que ainda está em andamento. Agora vem à tona o fato de que Lewandowski é outro que tinha um contrato com uma prestação de serviços fantasma, em troca de milhões de reais. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Me conta aqui nos comentários.